domínio público, né? E além de geração de texto, hoje a gente tem inúmeras aplicações usando IA. Biometria facial, acho que todo mundo usa aqui aplicativo de banco e se autentica com biometria facial, né? Tivemos de recomendação, Netflix, Spotify. Carros autônomos, né? Então, detecção de obstáculos, detecção de faixa de pedestre, detecção de pedestres. Então, carros autônomos vão fazer grande uso e já fazem de IA. Veículos aéreos também não tripulados. Então, eles usam já hoje em dia IA para várias coisas, dentre elas comunicação sem fio. IA também para segurança, para detecção de intrusão, objetos conectados, comunicação sem fio, 5G, 6G também vai ser utilizado. Redes automotivas também. E está sendo usado por inúmeras empresas, das maiores empresas do mundo a inúmeras startups também. Mas por que usar IA? Por que não ficar em algoritmos tradicionais? Basicamente, a gente usa IA para resolver problemas que são difíceis de serem resolvidos quando a gente não tem acesso a IA. Se a gente tivesse, por exemplo, uma figurinha de um panda, como é que a gente faria para detectar se essa imagem é de um panda ou não? A gente poderia pensar no conjunto de regras para tentar reconhecer esse tipo de imagem. Talvez detectar ali a quantidade de pixels, que são brancos e pretos, formatos arredondados, proporção, né, das cores da imagem, um formato de coração ali no focinho. Não é trivial, né? Isso é só um exemplo de classificação de uma imagem, mas a gente pode pegar isso aqui e pensar em vários outros cenários. Se a gente pega ali cenário de exfiltração de dados, se a gente quiser detectar uma exfiltração, a exfiltração ela é caracterizada pela transferência de grandes volumes de dados. Mas o que é um grande volume de dados, né? Até que ponto a gente poderia considerar uma transferência de dados normal, legítima, e a partir de que tamanho de transferência a gente consideraria uma exfiltração, né? Não é algo trivial. Então, a abordagem tradicional seria pensar em regras, né? Então, ó, se acontecer essa condição, mas essa, e a transferência de dados for de tantos megas, e a gente vê ali uma proporção de 60% de pixels brancos pretos e um formato arredondado nos olhos, a gente poderia ter um panda, poderia ter uma filtração de dados ou não. Não é um problema trivial. Mas aí a gente pode inverter esse problema de tentar definir regras para chegar no rótulo, aproveitando informações históricas, aproveitando ali os rótulos já existentes de inúmeras situações. Então, por exemplo, um conjunto de imagens que são de pandas e que não são de pandas, e tentar obter a informação através desse programa e desses dados históricos do que é um panda. Isso seria um processo de aprendizagem de um algoritmo de IA, de uma rede neural. E basicamente o que esse algoritmo está tentando fazer é construir uma fronteira de decisão para separar dados de classes diferentes. No caso do panda, a gente poderia ter de um lado os dados, as imagens que são de pandas, do outro lado as imagens que não são de pandas. Isso para qualquer coisa. A gente poderia ter pacotes de rede que são legítimos, pacotes de redes que são suspeitos. A gente quer construir fronteiras de decisão. Mas dado esse cenário, qual que seria o risco? Imagine se a gente conseguir adulterar um dado e transportar esse dado para o outro lado da fronteira. Se a gente pegar uma imagem de um panda, a gente poderia pensar em fazer uma pequena adulteração nessa imagem para que ela cruze a fronteira e passe a ser classificada como não sendo de um panda. Não é muito problemático a gente classificar errado a imagem de um panda. Mas e se isso fosse uma imagem que um carro autônomo está capturando em um semáforo e de repente um sinal que está vermelho seja lido como sinal que está verde? Passa a ser mais problemático, né? Então aqui, para exemplificar, a gente pode ter aqui um classificador de imagens que está classificando imagens que são recebidas na entrada
dentre 5 categorias: gato, cachorro, panda, cavalo e pássaro. Naturalmente, se isso aqui funcionar bem, se for bem feito, ele vai classificar corretamente aquela imagem ali como sendo de um gato. Mas o que que é a gente forçar essa imagem do gato a cruzar uma fronteira de decisão? Que é a gente tentar descobrir uma pequena perturbação, um ruído, só que somada à imagem original, a gente continua tendo a imagem do gato. A gente não consegue perceber nenhuma modificação. Eu não consigo. Não sei se aí alguém consegue notar alguma diferença essas duas imagens, né? De modo que agora a gente continua tendo uma imagem que aparentemente é um gato, que é um gato. Mas que a rede neural agora ela confunde e diz que essa imagem não é mais de um gato, ela diz que é de um cachorro. E ela não só erra a classificação, como ela praticamente zera a probabilidade dessa imagem ser de um gato. Se a gente conseguir pegar então um ruído desse e colocar no carro autônomo para ele confundir o sinal de verde e vermelho, é um problema. Outro dia, teve uma galera que construiu um ruído desse, colocou no adesivo e colou ali numa faixa de trânsito. O Tesla foi passar e mudou de faixa. Mas esse ruído, basicamente, não pode ser qualquer ruído. Porque se a gente pega uma perturbação aleatória, a gente poderia pegar um dado, uma amostra, e fazer ele ser deslocado em qualquer direção. E naturalmente vão existir direções que são opostas, sentido oposto da fronteira de decisão, de modo que esse dado nunca iria cruzar a fronteira. Ele pode cruzar a fronteira até de uma maneira que não seja otimizada. Vai gerar uma classificação errada? Vai. Mas a perturbação vai ser tão grande que aquela imagem vai ficar completamente deformada. E o objetivo aqui é fazer a classificação errada, induzir um erro, mas ao mesmo tempo que esse erro não é fácil de ser percebido. A gente quer encontrar uma perturbação ótima. A gente quer encontrar um delta que desloca ponto, e esse ponto pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, pode ser um pacote de rede, de modo que essa perturbação seja a menor possível, ela não altere demais o dado ao ponto que fica praticamente imperceptível, mas ao mesmo tempo ser grande o suficiente para cruzar a fronteira de decisão. E a gente propôs, há alguns anos, 2022, ano passado, um ataque, uma perturbação adversarial, uma técnica para construir uma perturbação adversarial para avaliar de fato se sistemas que usam IA são seguros ou não. Porque se todo mundo está usando IA em qualquer coisa, não basta usar, né? Tem que garantir a segurança. E saber se o que está fazendo, se o que está sendo feito de fato está seguro ou se está vulnerável. Então a gente queria construir esse delta, queria encontrar uma técnica para construir uma perturbação tal que gerasse uma modificação na imagem. E essa imagem, eu estou usando a palavra imagem aqui, mas só para ilustrar. Poderia ser qualquer coisa, tá? Que induzisse o erro, mas não fosse facilmente percebido. E daí eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco de redes generativas adversariais. Então, isso aqui é uma estrutura de Deep Learning, que a gente basicamente está treinando duas redes neurais, um gerador e um discriminador. O gerador é uma rede neural que vai aprender a produzir dados semelhantes aos dados que a gente fornece para o treinamento. Então, se a gente fornece um monte de imagens de gato, o gerador vai aprender a produzir imagens de gato. E o discriminador ele vai aprender a discriminar entre essas imagens. Então, dito isso, a gente modificou essa técnica para que ela, em vez de produzir imagens, produzisse perturbações. E aí vai ter alguma matemática envolvida, basicamente para a gente tentar aqui otimizar as duas coisas que a gente quer. Uma é gerar a perturbação que seja a menor possível, e a outra é fazer com que essa perturbação, por menor que seja, gere um resultado de classificação incorreto. E aí, modificando a estrutura da GAN, a gente conseguiu então fazer com que o gerador produzisse perturbações adversariais, produzisse ruídos, induzissem o classificador ao erro. E uma vez treinado, basicamente a gente poderia simplesmente usar o gerador para gerar ruídos. E note que o ruído de uma GAN, do gerador, ele na verdade não depende da amostra. Ele pega simplesmente um vetor aleatório, uma vez que essa GAN foi treinada, e produz um ruído. E esse ruído, então, ele pode ser simplesmente somado em qualquer coisa. E a gente testou essa técnica no sistema de comunicação sem fio do 5G. Então, no 5G,
A gente tem uma característica em que os transmissores da comunicação sem fio, eles vão trocar automaticamente o mecanismo de modulação que é utilizado. Basicamente é uma forma de codificar o sinal da telecomunicação. Sendo que se o transmissor troca a forma que o sinal é modulado automaticamente, a gente precisa que o receptor também reconheça automaticamente qual foi a forma utilizada para modular o sinal. E aí, para isso, no 5G começaram a criar aqui um classificador de modulação. É um classificador usando IA, usando Deep Learning, para poder decodificar e saber qual é o esquema de modulação que foi utilizado para modular esse sinal. Uma vez classificado, esse sinal aqui passa para um demodulador e você tem a comunicação concluída, né? Mas então a gente gerou essa perturbação adversarial antes do sinal passar pelo classificador de modulação. De modo que esse classificador gerasse então, na nossa perspectiva do atacante, né, de maneira desejada, um, um resultado errado. Sendo que se o resultado ele é errado, esse modulador ele vai demodular o sinal incorretamente. Se a gente tem uma demodulação errada, a comunicação não é concluída. A gente tem simplesmente um ruído, um chiado, a gente não consegue decodificar corretamente o sinal. Tá parecendo com alguma coisa isso, não? Uma negação de serviço, né? Não é só SimFloat que faz negação de serviço. Então, na camada física, a gente tem, usando um ataque adversarial para comprometer um classificador de modulação e receptores de comunicação sem fio, um ataque de negação de serviço. Mas como essa perturbação? Qual é o formato dela? No gato ali, a gente viu que era uma imagenzinha que você somava a imagem do gato e não gerava nada, né, de diferença. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, aqui em azul, a gente tem uma amostra de um sinal modulado, limpo, então não tem perturbação nenhuma aí. Em laranja, a gente tem esse mesmo sinal somado da perturbação. Se vocês observarem, quase que não dá para perceber diferença nenhuma. Amplitude praticamente a mesma, frequência a mesma, fase também. Então, não dá para perceber. E se não dá para perceber, a gente já conseguiu chegar ali no primeiro critério que a gente queria, né? Gerar uma perturbação que não seja percebida. E aí, o segundo critério era induzir o erro na classificação. Isso também a gente consegue. Então, a gente tinha, subir aqui. A gente tinha aqui nesse classificador utilizado para o teste, uma acurácia ali de 75%, tá? E aí a gente fez alguns testes com diferentes técnicas. A primeira delas foi gerar uma perturbação aleatória. Vocês lembram daquela figurinha? A perturbação aleatória ela vai ser efetiva em alguns casos, mas não em todos. Então, a perturbação aleatória vai reduzir essa acurácia de 75% para um pouco menos de 70%. Mas se vocês pegam técnicas de ataques adversariais, e a gente tem aqui esse azul mais escuro e o vermelho, duas técnicas que já tinham sido desenvolvidas anteriormente, a gente reduz ali a classificação para em torno dos 40% e a técnica da gente um pouco menos ainda, chegando ali quase aos 37%, talvez. Então a gente chegou ali num resultado ainda de um comprometimento um pouco maior do que outras técnicas. O problema dessas outras duas técnicas que já existiam eram que elas demoram muito para gerar essa perturbação. Então uma delas gerava ali dezenas de segundos e outras centenas de milissegundos para gerar uma perturbação, que é muito tempo. Então, apesar delas existirem e conseguirem de fato comprometer esse classificador, elas não seriam rápidas o suficiente para comprometer essa comunicação sem fio na prática. A técnica da gente, por outro lado, ela gera uma perturbação em 0,7 milissegundos. Então torna o ataque muito mais sério. E a gente mostra que, de fato, isso é um problema real que pode impactar toda a comunicação sem fio. E agora? O que a gente faz? A gente mostrou que usar IA gera um problema. Então vamos deixar de usar IA, vamos jogar isso fora e voltar para as técnicas tradicionais? Não, né? IA veio para ficar, gera ali inúmeros resultados positivos. Mas o que fazer então? Como mitigar, né? Hoje a gente não consegue resolver por completo esse problema, mas a gente consegue adotar algumas estratégias para mitigar. Então vamos lembrar, um ataque adversarial, seja ele qual for, pelo menos esse de evasão, eles vão tentar aqui gerar uma perturbação para cruzar uma fronteira. A gente pode então dificultar o acesso, esconder informações, de modo a tornar mais difícil para um atacante gerar uma perturbação como essa. A gente pode também tentar detectar perturbações, porque se a gente detecta, a gente consegue talvez, pelo menos interromper, né? Gera uma notificação, ó, deu ruim, vamos parar aqui. E se a gente consegue detectar,
Se a gente consegue detectar, talvez a gente consiga também remover perturbações. E aí já o negócio começa a melhorar. A gente pode pensar em suavizar as fronteiras de decisão. Seria tornar essa fronteira um pouco mais borrada, de modo que seja mais difícil uma amostra cruzar a fronteira. E a gente pode pensar também em combinar modelos. Se a gente usa um ensemble de 3 modelos, 30 modelos, 100 modelos, fazer um ataque ser bem sucedido significa que a gente tem que comprometer pelo menos a maior parte desses modelos, né? Então, só por si só, fazer isso já torna o problema mais difícil para o atacante. Mas aí a gente adotou algumas das estratégias, não todas, para propor também agora, ainda nesse ano, 2023, uma técnica de defesa contra ataques adversariais, também ali para comunicação sem fio. Então aqui a gente propôs uma arquitetura nova para receptores de comunicação sem fio, em que a gente tem aqui dois blocos. Então a gente tem um bloco chamado APP, né? Adversarial Perturbation Preprocessor, e um bloco chamado Enhanced Modulation Classifier. Esse cara daqui, ele essencialmente, ele vai ser um classificador de modulação, como aquele outro que a gente tinha lá. Mas ele vai ser modificado, vai ser melhorado para suavizar um pouco essa fronteira de decisão, tornar isso aqui mais borrado. Como é que a gente faz isso? Usando algumas técnicas, como por exemplo, adicionar ruído gaussiano no treinamento, adicionar perturbações adversariais no treinamento, estas mesmas perturbações que a gente utilizou ali na técnica anterior do ataque. E aí a grande melhoria, na verdade, veio através desse primeiro bloco, que a gente conseguiu desenvolver e treinar uma rede neural também para detectar e remover perturbações adversariais. Então veja que agora a gente está usando IA para defender um ataque que usa IA e está tentando comprometer algo que usa IA. É a corrida, né? E basicamente esse cara, então, ele é um denoise autoencoder, é uma estrutura que a gente tenta estimar se existe uma grande perturbação ou não, e caso exista, a gente remover parte dessa perturbação, que aí a gente já resolve parte do problema, e a outra parte a gente resolve do outro lado. Então, basicamente aqui, a estimação que a gente faz, a gente utiliza aqui a distância cosseno para saber, ó, que grandes perturbações, a partir de um determinado ponto ali de perturbação, a gente começa a ter uma grande distância cosseno que a gente utiliza para fazer essa estimação. E aí, ao fazer isso, então, a gente consegue detectar a presença do ruído, remover grande parte desse ruído, e o pouco que não é removido, a gente consegue ali contornar pela suavização da fronteira no outro bloco. E avaliando os resultados, a gente tinha aqui aquele mesmo classificador, que ele poderia ser comprometido ali para 40%, às vezes até menos, até às vezes, dependendo do ataque, até menos de 30%, a gente conseguiu ter um resultado aqui superior, em torno dos 60% de classificação. Melhorou um bocado, né? De 30 para 60. Mas 60% ainda assim é uma classificação muito ruim. Isso quer dizer que a gente ainda não resolve o problema por inteiro. Mas a gente combinando algumas dessas coisas, a remoção de ruído, detecção de ruído, treinamento adversarial, a gente consegue diminuir um pouco do problema. Agora a gente precisa evoluir ainda mais para chegar aqui nos 75%, né? É um problema que ainda não existe uma defesa pronta, uma bala de prata, né? Uma solução. A gente tem estratégias de mitigação, né? E agora, o que que a gente faz? Deixa de usar IA? Não, né? IA traz muito benefício. Mas a gente tem que ficar ciente dos riscos que a IA também traz. Tem que saber que ataques adversariais são um problema real, podem causar aqui consequências desastrosas, né? Então, num carro autônomo, pode gerar consequências desastrosas na comunicação sem fio, veículos aéreos não tripulados, sistemas de detecção de intrusão, né? Segurança que é usada com IA, também tem que considerar os riscos que são introduzidos por esse uso da IA, né? Existem mecanismos de defesa, vários deles, mas esses mecanismos eles ainda não protegem por inteiro, né? Feito a gente mostrou aqui, a gente chegou aqui em resultados de defesa que eles são superiores a outras técnicas que já existiam. Então, outras técnicas de defesa que existiam, eles melhoravam 10%, 15%. A gente conseguiu melhorar mais do que 30%, mas ainda assim a gente tem ali um comprometimento grande. Então, existem mecanismos de defesa, mas eles ainda não conseguem proteger totalmente sistemas que usem IA. Isso significa que a gente ainda precisa de novos mecanismos. E é esse é o trabalho de agora. A gente precisa entender melhor como esses ataques funcionam, como eles conseguem impactar as diferentes aplicações nos diferentes cenários e contextos que usam IA e propor novos mecanismos de defesa, né?
Porque isso aqui, a partir do momento que A é usado em qualquer coisa, é usado ali no ChatGPT para gerar uma proposta comercial, mas também é usado na comunicação sem fio, em carros autônomos e em veículos autônomos de maneira geral, a gente precisa criar mecanismos de defesa contra esse tipo de ataque. E era isso. Se alguém quiser me contactar, tá aí o QR Code, não é phishing, né? Porém é essa. E aí também a gente pode continuar agora aqui para a pergunta, enfim, continuar a conversa. Alguém tem alguma dúvida? Já que ninguém tem uma dúvida, obrigado pela palestra. Foi muito boa. Acho que deu para passar assim, um grande conhecimento para a gente. E é isso. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tem uma. Oi? Oi. Tem uma dúvida no chat. A minha dúvida é. Vamos ver a dúvida do chat? Biblioteca em Python para treinar GANs em phishing. Para treinar GANs de modo geral, não necessariamente para phishing. Geralmente a gente tem aqueles frameworks de deep learning, né? Então a gente tem o PyTorch, o Keras, o TensorFlow. O Keras geralmente ele é mais fácil de usar, mas ele também não permite muita coisa. Então a sugestão seria o TensorFlow mesmo nativo, ou então o PyTorch. Tem o Ajax, que é uma ferramenta nova que foi lançada há menos tempo, mas já tem algum material também sobre ele. E isso se aplica ali em qualquer coisa, né? Então, aplicações de GAN para phishing, mas também em qualquer outra aplicação de GAN. Tem uma pergunta ali atrás. Tem outro microfone? Uma das dúvidas. Tá funcionando? Alô, alô? Então, uma dúvida que eu tenho é porque essas perturbações que são tão pequenas, muitas vezes imperceptíveis, conseguem ter tanto sucesso em evadir os modelos de classificação. Quando você treina o modelo, você basicamente está treinando esse modelo com uma quantidade limitada de informações, né? Você não tem ali todos os cenários possíveis e imagináveis. Imagine que a gente está treinando ali um modelo para classificar a imagem do gato, por exemplo. A gente não está usando todas as imagens de gatos existentes no mundo, né? A gente está usando um pedaço. E a partir do momento que a gente gera esse pedaço e a gente constrói uma fronteira de decisão feito aquela, aquela não é uma fronteira real. É uma fronteira aproximada da fronteira real. Vai ter uma margem ali de separação entre elas. E aí o papel do ataque, do atacante, né, do ataque adversarial é exatamente conseguir descobrir qual é a pequena modificação que pode ser feita naquela imagem para induzir ela a se deslocar um pouquinho e cair exatamente nesse pedaço de contraste entre uma fronteira real e uma fronteira que foi construída pelo modelo, né? Se a gente conseguisse ter uma fronteira real, dificilmente a gente conseguiria ter um ataque desse funcionando. Mas isso não é factível, né? Não tem como. Então ele cai exatamente naquele pedacinho ali de margem de erro, e aí isso induz o problema. Tráfego de rede, eu não sei qual é o paiode. Tráfego de rede tem muito trabalho utilizando o GAN para fazer detecção, né, em tráfego de rede. É,
vários trabalhos sobre isso. Também tem muito trabalho utilizando a de ataque adversarial para comprometer sistemas de detecção de intrusão que usam Gana. E também usam qualquer outro algoritmo, enfim, redes neurais de modo geral. E aí você sempre fica nessa corrida, porque o pessoal está utilizando IA para tudo, e aí você usa IA inclusive para fazer ataque. E aí a gente agora também quer usar IA para fazer a defesa contra o ataque e usar IA que está comprometendo alguma coisa que usa IA. E aí é a corrida. Mas sim, usa isso para tráfego de rede, para event code de estação de trabalho, para qualquer coisa. É mais vulnerabilidade aí, né? Provavelmente porque aí você está tornando mais diferente do que o padrão, né? O ataque adversarial ele vai tentar chegar ali num resultado que ele induz o erro, mas sendo muito parecido com o que já existe, né, do verdadeiro. Eu acho, desconfio, que a solução para resolver o problema de BYOD nem necessariamente precisar de IA, né? Seja você atrelando ao endereço MAC, usar, sei lá, 802.1x. Eu acho que tem outras soluções que talvez sejam mais eficientes do que tentar usar machine learning para isso. Não parece ser a decisão mais sábia, não. Pensando aqui numa operação real, corporativa. Mas é aquela história, né? Se já tem uma solução que funciona bem, não tem para que usar IA, né? Vai gerar mais problema. Com certeza. E ainda vai dar o risco aí do ataque adversarial. Com toda certeza. Porque, não é porque a solução é alegadamente inteligente e certamente artificial que você vai abdicar da sua inteligência naturalmente você teria e jogar para ela. Sim, totalmente. E mesmo para quando a IA pode funcionar bem, geralmente ela funciona melhor ainda quando é em conjunto com coisas que não usam IA, né? E aí fica numa abordagem híbrida, aproveitando o melhor dos dois lados. Oi, Paulinho, eu tenho uma dúvida. Esses sistemas que são feitos para mitigar ataques adversariais utilizando inteligência artificial, eles têm um custo computacional relevante o suficiente para pensar em não utilizá-los e mudar a arquitetura original do sistema que ele está proposto a defender? Já foi pensado sobre isso? O custo computacional dele é relevante a esse ponto? Ao ponto de ser melhor você não usar IA, Não usar IA para defender de ataque adversarial e mudar a arquitetura original. Por exemplo, em sistemas embarcados, onde a capacidade de processamento não é tão elevada. mas aí seria não usar IA para fazer defesa. Aí como é que faria a defesa? Exato. Mudando, no caso, a arquitetura original ou algo do tipo. É porque assim, se você está mudando a arquitetura para não usar IA, aí beleza, você não vai ficar sujeito a ataque adversarial, né? Isso aqui é um ataque que está comprometendo o funcionamento de uma IA. Mas se você está usando uma IA, então você está sujeito a esse tipo de ataque. Aí basicamente você tem técnicas de defesa. Existem técnicas que não usam IA, mas geralmente não funcionam muito bem não, porque mesmo as técnicas que usam IA, elas também não funcionam perfeitamente, né? E aí na prática o que você vai acabar fazendo é combinando diferentes coisas. Então você pode povos da fronteira, né? Você pode fazer detecção dessa perturbação. Muitas vezes você consegue fazer detecção da perturbação sem necessariamente usar IA. Aí você vai ter que fazer os experimentos para também entender aqui onde funciona melhor, o que funciona melhor onde, né? E tem a parte do ensemble, porque acaba sendo o que funciona menos ruim. Porque se você tem uma perturbação adversarial comprometendo o modelo, você usa mais modelos, o atacante agora ele vai ter que comprometer vários modelos, né? Mas aí também na contrapartida você acaba aumentando seu custo computacional bastante. Entendi, valeu. As técnicas de preservação de privacidade teriam algum efeito efetivo nisso aí? Muito, na verdade. Porque assim, eu acabei não entrando em tanto detalhe, para não ficar, enfim, massivo. Mas aqui a gente tem alguns requisitos para gerar essa perturbação, né? Então você tem algumas classificações, categorizações, talvez a principal delas seja das técnicas que, para gerar perturbações, elas, do quanto de informação que uma técnica precisa para gerar essa perturbação. E daí você tem as técnicas white box, black box. As técnicas white box são aquelas que precisam de tudo. Você precisa conhecer quem é o modelo-alvo, qual é o dado que ele usou para ser treinado, qual é a arquitetura. E a black box ela não precisa de nada. De nada, sim. De nada, entre aspas, né? Ela precisa minimamente saber quem é o alvo, mas só isso. E aí, basicamente, se você consegue fazer um ataque que é white box,
ele é muito mais problemático, porque você consegue ali comprometer muito mais. Apesar de que o próprio ataque Black Box também, esse ataque que eu tinha mostrado ali que a gente desenvolveu é um Black Box. Então ele gera ali uma situação bem problemática, mas ainda assim menos ruim do que um White Box. Mas contrapartida, ele acaba precisando ter minimamente ali um acesso oráculo, que é o que se chama, que é você fazer várias consultas à rede neural que é alvo e ter a resposta dela. Só que você pode ter a resposta sendo só a resposta, a decisão, ou você pode ter, por exemplo, um score, uma probabilidade. Quanto mais informação o atacante ele tem acesso, pior fica. Então, se você consegue esconder essa decisão, o score que diga, né? Você consegue esconder o score, esconder uma probabilidade e fornecer só uma decisão final. Você consegue esconder a arquitetura do modelo, os dados de treinamento. Quanto mais coisa você consegue esconder, melhor fica. Então fica ali como sendo uma estratégia de mitigação também. Legal, porque você não precisaria ter privacy preserving ao longo de todo o processo. Bastaria, por exemplo, proteger a inferência e aí, de certa forma, alijaria o cara na sua possibilidade de atacar. Isso. Você pega ali, por exemplo, eh, essas técnicas, elas acabam precisando fazer muitas requisições para conseguir construir uma perturbação ideal. Essas técnicas, as black box, né? Se tem uma white box, aí está perdido. Mas o black box você precisaria fazer várias iterações. Então, se você consegue colocar ali um contador para gerenciar a quantidade de acessos que você faz, você já está ali contornando de alguma forma. Apesar de que a gente também já chegou a fazer alguns experimentos que você consegue contornar bastante isso. Então a gente já chegou a desenvolver algumas modificações ali em algumas técnicas que em vez de usar 300 requisições para gerar uma perturbação, a gente consegue ter uma perda ali um pouco na perturbação. Então vai ser uma perturbação de menor qualidade da perspectiva do atacante, mas que em vez de usar 300 requisições, você vai fazer 30. Então você sempre fica no trade-off também, né? Mais alguma pergunta? Ok. Valeu, obrigado.